Bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, una buena noticia para nosotros, y es que Isabel Ferreira ganó la alcaldía de Braganza, ¿vale? Que es una vieja amiga de estas cosas del liberismo transfronterizo. En segundo lugar, el presidente del Oporto propone una Supercopa Ibérica y dice que la idea fue muy bien recibida. Y por último, recordamos que el 23 de octubre en Madrid vamos a presentar el libro de 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica y va a haber fado también, y va a ser una celebración bastante interesante. Então, vamos começar com a ressaca da nossa noite eleitoral aqui em Portugal e temos uma das vencedoras da noite tendo conquistado Bragança, não é? Sí, y la verdad que fue bastante emocionante esa noche que se alargó, bastante empatado. Las últimas freguesías que se iban incorporando en el recuento, pues tiraban más hacia el Partido Socialista, entonces al principio la distancia era mayor y después se fue reduciendo hasta que al final hizo ese sorpaso Isabel Ferreira, que bueno, no es que porque estuviéramos apoyando al Partido Socialista, sino porque dentro del Partido Socialista y dentro de aquel gobierno de Antonio Costa fue la idealizadora del nuevo Tratado de Amistad, de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, ¿no? Fue secretaria de Estado de Valorización Interior, de las cuestiones de desarrollo del interior, y al final el interior de Portugal siempre acaba chocando con la raya de las cuestiones rayanas, ¿no? Y ella siempre estuvo de interlocutora, y realmente, pues bueno, es una buena noticia que haya ganado. Y bueno, han pasado 28 años el PSD allí. Y bueno, y hacía falta un poco que llegara aire fresco. Ella hizo una candidatura basada en las redes sociales, gente joven, una apertura a la sociedad civil. Ella quiere que la ciudad se abra al entorno, ¿no? Pues como también hizo ella misma, pues al final Braganza está ahí justo en una esquina, en un rincón, un canto, donde realmente tiene posibilidades de proyectarse hacia España, hacia Europa, ¿no? Y bueno, hacia Portugal en general. Y bueno, pues yo creo que es una buena noticia, seguiremos de cerca. Y yo creo que todos los comunidades del entorno, alcaldes de Puebla de Sanabria, Zamora, otro tipo de poblaciones transfronterizas, el presidente de de la Diputación de Zamora, las mancomunidades de municipios del entorno, el propio presidente de la Junta de Castilla y León y el gobierno español, yo creo que tienen que tomar nota para que tener de referente a Braganza y hacer proyectos concretos con esta nueva alcaldesa, porque al fin y al cabo yo creo que sí que es muy eficiente, y creo que puede ser un ejemplo, un paradigma para lo que venimos defendiendo. Así que bueno, le deseamos suerte en sus nuevas responsabilidades. Agora vamos passar para o futebol. Aqui na cidade do futebol, em Oeiras, houve uma summit sobre futebol, como diz o próprio nome, onde André Vilas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto, apresentou a ideia da Supertaça de Futebol Ibérica. Esta ideia tem apoiantes ou não? Pues sí, entre los clubes sí, sí es muy bien recibido. Realmente, cuando subes la escala, es verdad que hablamos de escala ibérica y muchas veces hablan de escala europea, ¿no? Pues claro, normalmente los ingresos, ¿no? La receita de los clubes, pues siempre tienen expectativas mucho más altas si llegan clubes pues muy potentes, ¿no? De otros lugares, ¿no? Y bueno, esto no es algo nuevo, realmente nosotros ya lo hemos noticiado algunas veces. Y sí, bueno, André Villas-Boas, presidente del Oporto, ha revelado este pasado viernes que ha propuesto la celebración de una Supercopa Ibérica, y que la idea ha sido muy bien recibida por el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, así como los principales clubes portugueses, ¿no? Él dijo que la Supercopa Ibérica es un desafío que lancea Pedro Proença,
presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y a otros grandes portugueses y españoles, ¿no? Dijo en el evento Portugal Football Summit. Y bueno, pues dice que quedó su semilla para la creación bueno, que él cree que el modelo del fútbol va a variar bastante en la próxima década, ¿no? Y entonces sí que apuesta por aumentar esa escala, y esa idea de la Supercopa, Supertaza Ibérica está dentro de esos 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica que hemos sacado en nuestros editoriales y en este reciente libro que presentaremos en Madrid. Agora vamos passar para um encontro marcado. Temos no dia 23 de outubro em Madrid. Ese Onde é es, que é? ese es. Pues es en el Hogar Extremeño de Madrid, justo en plena Gran Vía, que tiene un sitio espectacular, Gran Vía 59. Habrá también un concierto de fado al terminar, habrá vino, tortilla, de todo allí, o sea que la gente se lo va a pasar muy bien. Y bueno, pues allí estaremos, tanto Pablo Castro Abad como yo, hablando del libro, después también hablando de las relaciones de España y Portugal, como también de Extremadura con la Eurorregión, con Alentejo, ¿no? También estará Antonio García Salas por la plataforma Sureste Ibérico, y también Adrián GB por la Sociedad Iberista. Y bueno, pues será un evento de confraternización ibérica. Y bueno, os pedimos que asistáis los que podáis, que estéis cerca de Madrid, o que o aprovechéis algún viaje a Madrid para venir. Y allí nos vemos, ¿vale? Jueves 23 de octubre a las 6:30. Hogar Extremeño Madrid, Gran Vía 59, cuarto piso. Y allí nos vemos, y con fado incluido. Bueno, hasta aquí mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Começamos com Macau, que tem na sua lista de património a proteger ao património da região o pastel de nata de Macau e as danças folclóricas portuguesas. Passamos para o Ressaca ou pós-eleições autárquicas de 2025. E para terminar, o prémio Camões é para uma escritora angolana. Muy bien, pues vamos con esos pasteles de nata en Macao, nada más y nada menos. Llegaron muy lejos. Exatamente. Bem, vamos começar então. Macau apresentou uma lista de 12 novos patrimónios a defender que fazem parte da sua cultura. Já anteriormente tínhamos patrimónios de origem portuguesa, como as procissões, ou mesmo o próprio teatro em patuá. O que é patuá? É a junção do chinês, vá, com o português, que deu uma origem a um novo idioma, um terceiro idioma, falado nesta região, falado pelos lusodescendentes que ainda lá estão. Bem, mas desta nova lista temos duas coisas bem portuguesas. Primeiro, as habituais danças folclóricas, que ainda existem lá, como o vira e tal, só que são dançadas por pessoas com os olhos ligeiramente mais rasgados do que aqui na Europa. E o pastel de nata versão macaense. Este pastel de nata, graça e tudo, foi levado para Macau e tudo por um inglês, a receita em si, e comparando com a receita original aqui de Portugal, não tem tanto açúcar. Logo, o próprio Presidente da República Português, que também, como é um comentador de muita especialidade, fala de política, de livros, de futebol e de gastronomia, diz e tudo como tem menos açúcar, é até bom para quem queira fazer uma pequena dieta ou tenha problema com diabetes. Bem, estas duas heranças da cultura lusófona e tudo são para a comunidade portuguesa ou dos descendentes em Macau, ainda uma forma de ajudarem a proteger o legado que Portugal deixou nesta antiga região, agora atual região autónoma chinesa, mas que pertenceu a Portugal até 1999. E tudo no acordo de transição de um país para o outro, está estipulado que a jurisdição que está em vigor em Macau, estará em vigor em Macau, é a jurisdição portuguesa, que estará em vigor neste território até o ano de 2049. Bem, para terminar, tivemos e tudo aqui em setembro, cá em Portugal, uma mostra Sentir Macau em Lisboa. Tivemos uma viagem de Luís Montenegro a Macau num pequeno periplo que ele fez pela Ásia. E íamos ter, não tivemos, irá ser remarcada para nova data, uma visita do líder do governo dessa região autónoma. Queria visitar Portugal e Espanha, mas teve que remarcar a data para um futuro próximo. Logo, Macau continua com grandes ligações a Portugal.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a esta región querida de China, Macao, que tiene siempre una actitud positiva, ¿no? de aproximación de la lusofonía. Bien, pasamos a la digestión de las autárquicas, ¿no? Las municipales de Portugal, que hay que ir al detalle, ¿no? Porque realmente el escenario está cambiando, pero hay varios niveles. Y bueno, qué conclusiones vamos sacando? Bem, depois de termos tido umas legislativas há 3 meses, onde o PS teve uma derrota forte, 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 podemos dizer que nestas autárquicas também tiveram uma derrota, mas não tão pesada como muitos poderiam pensar. Bem, tivemos autárquicas em Portugal, são consideradas em tudo a maior votação no país, porque a gente vota para presidentes de Câmara, de juntas de freguesia, ou seja, elegemos deputados municipais, deputados de juntas de freguesia, envolve muita, muita, muita gente. Bem, nestas eleições, claramente os grandes vencedores foram o PSD ou a AD. Bem, os sociais-democratas conquistaram os 6 principais concelhos, ou mais populosos concelhos em Portugal, e as duas principais cidades deste país, Lisboa e Porto. Começando aqui por Lisboa, Carlos Moedas terá um segundo mandato, mas a vitória foi muito, como o José Luís Carneiro do PS disse, muito taco a taco. O Alexandre Leitão teve até quase à última a lutar por esta vitória, e a verdade é que o acidente do elevador da Glória, que entretanto já fez um mês, também ajudou talvez a manchar um pouco a campanha de Moedas, que poderia ter ganho talvez com mais facilidade do que ganhou. Passando para o norte de Portugal, onde o Rui Moreira saiu, já não teve a fazer mais nenhum mandato, tivemos algo histórico, tivemos 12 candidatos a disputarem a presidente da Câmara da Cidade Invicta. Também tivemos, como as sondagens, logo, as sondagens das 8 da noite davam empates técnicos em vários locais, incluindo Lisboa e no Porto. Havia um empate entre Manuel Pizarro, do PS, que pela terceira vez candidatou-se à Câmara do Porto, e pela terceira vez perdeu logo. Em Portugal costumamos dizer que a terceira é de vez, mas aqui não foi. E Pedro Duarte, antigo ministro de Luís Montenegro. Bem, o vencedor desta noite foi Pedro Duarte, que no seu discurso de vitória disse tudo que o Porto tinha eleito não só um novo presidente da Câmara, mas um novo líder para o norte de Portugal. Em relação à Câmara do Porto, o PS e o PSD vão ter o mesmo número de vereadores, ou seja, Pedro Duarte terá uma gestão, mas com um governo minoritário. Bem, como houve empates em várias zonas de Portugal e tudo, aqui em Portugal vamos apelar para o vídeo-árbitro das eleições, VAR, em Braga. O PS já avançou que vai pedir recontagem de votos em Braga, onde até ao final havia 3 candidatos com possível vitória, e a vitória foi conseguida com um pouco mais de 200 votos. Logo, Braga vai ser recontado, uma freguesia, aqui em Lisboa também vai haver recontagem de votos. Vários locais ganharam com pouquíssima, pouquíssima margem de um partido para o outro. Ana Abrunhosa, antiga ministra António Costa, ganhou Coimbra, mas também com governo sem, não terá um governo maioritário, diz que pretende usar o diálogo para governar a cidade dos estudantes. Bem, o que é que podemos tirar destas eleições? Para além da vitória, grande vitória do PSD, que conquistou a Associação Nacional de Municípios, que era socialista há mais de 10 anos. Aliás, o PSD, como partido de governo, não conseguiu uma vitória tão grande desde 1985, onde o primeiro-ministro era Cavaco Silva, que depois tornou-se presidente de Portugal. Bem, o PS, não digamos que foi o grande derrotado na noite, porque teve ali taco a taco em vários locais e ganhou câmaras municipais que já não estava há muitos anos. Em Viseu, um aspecto curioso, que o presidente da Câmara de Viseu, já um histórico, um dinossauro em Portugal. Quando falamos em dinossauros políticos, não estamos a ofender, é porque são pessoas que já estão há muitas no governo, quase ao mesmo tempo que existe democracia em Portugal. Ele tinha alugado uma discoteca para fazer a festa da vitória, não conseguiu, porque a ganhou foi o PS, estamos a falar com um candidato que era do PSD. Bem, a CDU, que sempre teve no Sul, no Alentejo, também na margem sul do Tejo, os seus grandes bastiões,
perdeu as capitais de distrito que tinha, continua com vários concelhos, continua com um concelho raiano como é Barrancos. Aqui em Sesimbra, até à meia-noite, teve primeiro com o PS, depois com o Chega. Também foi uma vitória também quase no photo finish, se fosse uma corrida também contada quase até ao último voto. Sesimbra tem três freguesias, uma delas passa para as mãos do Chega, que é a Quinta do Conde, as outras duas é quem deram a vitória à CDU. O Chega, André Ventura, na campanha apontava para 30 câmaras municipais. Chega não tinha qualquer tipo de trabalho autárquico até ao momento, tinha tido vereadores. Dos 18 vereadores que tinham eleito nas últimas eleições, 11 decidiram, a meio do mandato, sair do partido. Não conseguiu 30 câmaras, conseguiu três, uma delas no Algarve, Vila Moura, uma zona com problemas de segurança, como basta ver nos noticiários cá em Portugal, mas os problemas de segurança, que muitos deles são provocados pelos turistas que vêm de férias, não por imigrantes marroquinos, nada disso, pelos turistas que vêm de férias. Conseguiu três câmaras, uma no Algarve, outra no entroncamento local de fenómenos estranhos e uma terceira na Madeira, para além de freguesias e ter vereadores um pouco por todo o país. O Chega está a ficar com uma implementação, não só a nível nacional, mas também a nível local. Bem, se fôssemos apontar o grande, mas mesmo grande derrotado desta noite, temos que apontar o Bloco de Esquerda. O partido podia não ter grande implementação a nível local, como teve em algum momento a nível nacional, mas tinha vereadores na cidade do Porto que os perdeu, e a campanha do Bloco de Esquerda foi algo marcada, talvez negativamente, pela participação de Mariana Mortágua na flotilha humanitária que seguia em direção a Gaza. Bem, agora que temos já os nossos novos, ou os que se mantêm, alguns, como é o caso também de Isaltino Moraes em Oeiras, conseguiu uma vitória com maioria absoluta. Agora que já temos os presidentes da Câmara já votados, o presidente da Junta de Portugal votado, o mais novo, tem apenas 20 anos. Houve uma autarquia que foi ganha com 30 votos de diferença. Houve outra junta em que a votação não foi por papel, que a votação aqui em Portugal não é eletrónica, mas por braço no ar, já que são relativamente poucas pessoas. Agora que está tudo já contado, vai haver uma recontagem, mas são só em sítios muito particulares. O próprio Presidente da República, já que são as últimas autárquicas que tem no cargo, veio às escolas, incluindo aqui a Sesimbra, a Escola Secundária de Sampaio, explicar a importância de votar aos mais jovens, agora que está tudo contado. Os autarcas vão começar a trabalhar, ou vão se meter no trabalho. Os portugueses têm pouco tempo para respirar, já que em janeiro vão ter umas novas eleições, destas vezes para Presidente da República. Muy bien, pues seguimos ahí con esa ruta de elecciones hacia las presidenciales. Y por último, una noticia con el premio Camões, que siempre lo divulgamos aquí, la escritora angoleña Ana Paula Tavares. Exatamente. Mm. Ana Paula Tavares, então, é a vencedora do Prémio Camões de 2025. Ela é a primeira escritora mulher angolana, já tinham ganho outros dois homens, mas é a primeira mulher angolana a ganhar este prémio. E na sua história, o primeiro vencedor do prémio foi o português Miguel Torga, é apenas a oitava mulher a conquistar um prémio Camões. Houve neste grupo seleto de mulheres, há duas portuguesas bem conhecidas, Sofia de Melbrenner Anderson e a Cristina Bessa Luís. Bem, então a escritora angolana, para além do seu trabalho como escritora, escrevendo desde o romance a poesia, também tem um trabalho como antropóloga e historiadora. Este prémio Camões é atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil, e tu mesmo, se formos ver a lista de vencedores, a grande maioria dos vencedores são de um país ou do outro, mas também há vencedores dos PALOP, desde Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, etc. Bem, a escritora angolana foi descrita pelo júri, que votou por uma unanimidade. O seu trabalho é destacar não só por ser uma voz feminina africana de peso,
como também por mostrar as mudanças que têm acontecido, não só em África, como no seu país nos últimos pouco mais de 20 anos. Não nos podemos esquecer que há pouco mais de 20 anos atrás, Portugal, Angola neste caso, estava numa guerra civil e hoje em dia o presidente angolano e tudo é o presidente da União Africana, ou seja, muita coisa mudou num curtíssimo espaço de tempo. Este prémio para a escritora angolana já foi, já foi dado, já deram os parabéns, os governos de todos os países que fazem parte deste Prémio Camões, desde Portugal até ao Brasil, que louvou o trabalho da escritora e deu os parabéns de ser uma voz feminina a ganhar um prémio que habitualmente é ganho por homens, como disse, desde 1985, apenas 8 mulheres ganharam o Prémio Camões. Muy bien, una oportunidad de conocer escritoras y escritores de lengua portuguesa de África, especialmente lo digo en España porque es más complicado que estén bajo el radar y es una oportunidad de aproximarse a esa obra. Muy bien, hasta aquí las principales noticias de España y Portugal en español y portugués. Ya sabes dónde encontrarnos en YouTube y en redes sociales. Y en esta ocasión nos podemos encontrar físicamente el próximo jueves 23 de octubre. Ya sabéis, en Gran Vía tenéis toda la información en nuestras redes sociales, ese concierto de Fado y esa presentación del libro de 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica. Allí nos vemos. Un abrazo. Até a próxima.